Fala máquina, Igor aqui. Britão na área. Britão ao meu lado, porque hoje a gente vai te contar como foram as nossas experiências durante a residência médica. Você que pretende fazer a residência um dia, certamente a gente vai conseguir te ajudar, não é mesmo, Britão? Evitar algumas coisas. Né? Evitar alguns problemas na sua vida, né? Antecipar problema e evitar problema. Por isso eu te pergunto, meu amigo Britão, como é que foi o início aí da sua residência? Dá um... Boa, legal. Resume aí brevemente pra gente como é que foi o... Vamos falar da primeira. Tá. A primeira eu fiz cirurgia geral, né? Fiz em São Paulo, 2013 eu comecei a residência, março de 2013. Cara, e curioso, assim, uma coisa marcante do meu início é o leilão, lá do Sul São Paulo, né? Leilão, e aí você vai anunciando os hospitais e chamando as pessoas da lista. E você vai preenchendo as vagas. Então é um negócio meio... Antes de começar a residência, pra você escolher. Pouco tempo, foi alguns dias antes. Eu lembro que eu tinha ido para São Paulo com 2 semanas. Isso é uma boa dica, tá aí. Eu cheguei 15 dias antes em São Paulo, quem pode, né? Para poder dar uma olhada nos hospitais, realmente ir lá ver, conversar com as pessoas lá. Isso me ajudou muito a tomar a decisão. Eu estava bem tranquilo, bem confortável, eu não estava em dúvida. E eu podia escolher, então era importante eu fazer aquela escolha bem feita. E aí quando eu escolhi, eu entrei, eu fiz exército no Hospital Ipiranga. Quando saiu, tinha um camarada com uma plaquinha lá, né? Hospital Ipiranga. Depois de ter escolhido. Depois de ter escolhido. O cara que tava te Um esperando. R+ ali. E eu lembro que logo depois a gente marcou um horário para bater um papo e eu achei que ia rolar um churrasco de confraternização, uma resenha, um churrasquinho e tal. Mas não era a escala de plantão, entendeu? E no primeiro dia... Esse leilão, ele acontece quantos dias antes da... Foi umas 2 semanas antes. Uma semana antes deve ter sido. Uma semana antes. E aí, com mais uns 4 dias, começava já a residência. Era bem apertado mesmo o prazo. E aí a gente fez a divisão da escala para aquelas pessoas que estavam ali, que já tinham se candidatado, e fez um sorteio, e eu fui o primeiro sorteado. Para começar os plantões. Então, Eram quantos residentes por ano lá? Lá são 14 e tinha uma pessoa que fazia uma especialização. Eram 14 vagas de residência e 1 de especialização. 15 no total. Porque a carga horária é a mesma coisa. A carga horária era a mesma. A diferença é que na especialização você tinha um day off. Uma diferença. Para dar plantão e... fazer um dinheiro. Fazer um dinheiro. Não tinha bolsa, né? E aí eu tava no primeiro dia de plantão, no meu primeiro dia como médico, no meu primeiro dia como cirurgião, residente, ou seja, cara, eu nunca tinha trabalhado. Eu nunca tinha feito nada. Eu formei, passei na residência e eu falei, vou tirar férias aqui. E fiquei até março. Foi um vacilo. Foi um vacilo. Por medo, por insegurança. Quantas horinhas primeiro plantão? 36, direto. Pra começar tá bom. Eu lembro que eu aluguei um quartinho de hotel, assim. E aí do quartinho do hotel você viu o hospital, né? Eu tenho uma foto dessa, eu sentado, batendo uma foto da janela, assim, né, do quarto que dava pra... Podia manda pro editor aí pra botar a fotinha. Vamos botar a fotinha. E aí eu escrevi, assim, uma coisa assim, quem quiser rir, vem. Escreveu o quê? O Ruth? Facebook? Não, cara, acho que era Instagram, tipo, cara, tô ferrado, né? Aquela coisa, né, aquele espírito. Mas eu tava animado, tava super animado. Mas o primeiro dia chegou, cara, e aí foi um plantão de 36 horas, foi pancada. Foi difícil. O primeiro dia foi 1 dia e meio. Foi 1 dia e meio, inclusive, direto. eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui. Eu vou te fazer uma recomendação. Você que tá começando aí a trabalhar da plantão, bicho, não começa com 36. Então não pode escolher, né? Porque na residência você não pode escolher basicamente nada. Mas se você puder escolher, se for o primeiro plantão ali fora da residência, faça 6 horinhas. Faça 12 horas no máximo ali. De dia, de preferência. De dia, de preferência, porque de dia é mais fácil resolver as coisas, né? Apesar de que depois fica gostoso dar plantão à noite, que a demanda é menor. Mas no início, começa de dia. E se você puder fazer 6 horinhas, porque 6 horinhas, quando o plantão tá ficando ruim, já tá na hora de você ir embora. Então 6 horas é um... Tempo ideal. É o tempo ideal para o primeiro plantão, para quem tá começando. Mas... se o seu primeiro plantão, tal qual o Britão, for na residência, já era. Não tem escolha. Já era. É o tempo que mandarem, né? Lá na minha residência, quando eu fiz na Santa Casa, isso foi... tem o quê? 9 anos? 2015. Mais ou menos. Foi 3 anos depois. Eu trabalhei 3 anos antes de começar a residência. E lá a gente tinha umas escalas que davam, em média, acho que 48 horas de plantão por semana. Média, assim. Era um regacinho legal. Que era 12 da escala, então na minha escala eram 12 horas, terça, aí depois você ia para 12 horas quarta, depois você ia para 12 horas quinta, depois quinta, mais o final de semana, aí tinha os plantões do trauma, enfim.
dava umas boas 36 horas em média. Mas o meu início, por uma série de razões, certamente foi diferente do seu. Primeiro que você entrou direto, formou e foi para a residência. Eu trabalhei 3 anos antes de entrar na residência. E isso, cara, certamente isso fez muita diferença no início do R1. Porque, sendo sincero, assim, a carga horária não me assustava. Eu tinha trabalhado muito mais, né, em termos de horas plantão ali no meu primeiro ano de formado do que eu tive na minha residência de cirurgia geral. E olha que residência de cirurgia geral não é com pouca coisa não. A gente fazia, sei lá, 90 horas por semana lá. Era bastante coisa. Mas o meu início, eu lembro que foi... Não teve leilão, que era prova única. A sua foi Sul e São Paulo, né? E a minha na Santa Casa era prova única. E aí eu fui aprovado e tal. E aí cheguei lá no meu primeiro dia de residência, dia 1º de março. E aí eu não sei se isso rolava muito em São Paulo, mas lá a gente tinha meio que 3 dias, os 3 primeiros dias era muita aula de tipo apresentação de protocolo. Aí ficava muito tempo no auditório. E aí a orientação lá pra gente, olha, vocês vão ficar assistindo aqui as aulas, só que os R2 os R2 ficavam em cima, não deixavam, né? Queriam que a gente passasse visita e ficasse no centro cirúrgico e tentavam puxar a gente, mas tinha esse protocolo. Mas uma coisa que eu lembro muito bem do meu início da minha residência, que na verdade aconteceu um dia antes, é que eu tava em casa de boa, assim, tranquilo. No dia seguinte vocês têm que chegar tipo 7 horas da manhã. Tranquilo, beleza. Aí era às 7 horas da noite. Aí meu telefone tocou um número da Bahia. Eu falei, porra, que estranho. Aí atendi assim, e aí, Igor, beleza? Opa, beleza, quem tá falando? Aqui é Fernando, sou R2. Antes de começar a minha residência. Aí, Fernando, beleza? Não, tranquilo. Tô te ligando só pra passar um caso de amanhã. Tá tranquilo pra você, tá? Tem um paciente com pancreatite, tem um paciente com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você pode chegar por volta de 6 horas e aí você já passa, olha esses pacientes todos, depois vai ter visita, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E hoje, Fernanda é muito minha amiga, mas esse dia eu confesso que eu fiquei puto com ela. Falei, essa menina é maluca, velho. Essa menina vai me dar saco. Nem começou a residência, porra. Tá me ligando, já passando caso, um dia antes. Pra dar o tom, pra dar o tom. Não, foi bem dado, foi legal. Mas minha primeira impressão foi, porra, vai ser uma merda, essa menina deve ser chata pra caralho. Vai barulhar minhas ideias, mas não é verdade. Ela é gente boa demais. Hoje é cirurgiã oncológica. Mas, enfim, esse início de residência foi tranquilo, velho. Foi de boa, pra mim foi tranquilo. Que bom. Foi tranquilo. E me diga uma coisa, como que você fez, já que a gente está em contextos diferentes, como que você fez para sobreviver do ponto de vista financeiro durante a sua residência, já que você entrou direto, não tinha trabalhado antes, até onde eu sei também não é herdeiro de uma família multimilionária aqui no Sol Capixaba. E aí, como é que foi isso aí? Zilão te sustentou? Rapaz, não, então, isso é algo que sempre que eu tenho oportunidade de falar com alguém, eu gosto de contar essa história, porque às vezes ela não é muito clara. Não, eu não vou dar plantão, não, eu vou pra residência. Sabe essa... Eu não vou dar plantão, eu vou pra residência. Como se uma coisa anulasse a outra. Exato, mas a maioria das pessoas que vão pra residência vão pro plantão também. E dão plantão também. Seja dentro da residência, seja ao longo da residência por fora, né? A maioria vai dar por fora, né? É claro que numa carga menor e depois maior, pra você ter ideia, aquele dado que é muito interessante, mais de 70%, 75%, né, dos formandos dão plantão nos primeiros 10 anos. Um negócio assim. Então, assim, todo mundo vai dar um plantão. Mas isso não era muito claro pra mim. Eu tinha uma sensação de que talvez eu não fosse dar plantão tão cedo. Como, mas de alguma forma você acreditava que você poderia passar ileso, né? Alguma coisa do tipo. Aí quando eu cheguei lá, a bolsa na época era 1.800. Logo que eu entrei, foi para 2.400. Foi o primeiro aumento, foi muito rápido. Eu recebi já 2.400, né? Mas meu aluguel era um aluguel de 3.200, o que eu queria, porque era muito perto do hospital, um apartamento maneirinho. E aí hoje, isso tem 12 anos, 11 anos. Hoje deve tá muito mais. Dobro. Deve estar muito mais, com certeza. Até passei já lá na Agostinho Gomes. É uma boa rua. E aí, cara, eu lembro que foi um impacto assim. Eu parei, olhei para o aluguel e olhei para minha bolsa. Assim, falei, cara, não vai dar, velho. Porque eu tinha um cara para dividir lá. Mesmo assim, 1.600 cada, sobra 1.200. Cara, ia ficar apertado, né? Para eu voltar à Vitória, para eu continuar tendo as coisas que eu fazia em Vitória. Ali,
Não ia dar, eu ia ter que trabalhar, assim, foi claro pra mim, no primeiro mês. E aí no primeiro mês eu comecei a perguntar às pessoas, cara, alguém, né, residente mais velho ali, Alguém cara, tem alguém tem um emprego plantãozinho aí, alguém conhece um plantãozinho bom aí pra pegar? E eu lembro que um R2, um dia à noite, me ligou e falou, cara, você pode dar um plantão amanhã, Cinderelinha. Cinderela é bom. Cinderela é bom. A gente... Dorme em casa. O que é? Explica pra galera o que é Cinderela, lá, o que eu ia fazer, eu ia chegar... Eu ia sair da residência e ia direto. Era um dia que ele fez de propósito, ele já sabia. Era um dia que a gente acaba o ambulatório e vai, então era, sei lá, dava pra sair talvez umas 6 horas, 5h30, por aí, 6h30, por aí. Uhum. E eu ia direto pro hospital. Então eu ia chegar lá umas 7 e pouquinho, tranquilo. E aí você fica até meia-noite. Meia-noite você vai embora, igual a Cinderela. Então, é um plantão bom de fazer, maravilhoso, né? Porque você dorme em casa ainda. E amanhã, no outro dia, você tá na residência, você tá em prontidão ali para aguentar a carga horária. Então foi meu primeiro plantão. E aí eu descobri um problema maior, que é o que eu comento muito. Velho, se você passou a faculdade inteira para passar numa prova, passando ou não, tem uma dívida para pagar, que é o seguinte, você vai precisar daquele conteúdo prático. Você vai precisar estar seguro para dar plantão, você vai precisar saber fazer procedimento, você vai precisar mexer no ventilador, você vai entubar alguém. Então aquele conhecimento que eu deixei de adquirir estudando muito para a prova, ele se tornou, assim, uma necessidade da noite para o dia. O boleto chegou. O boleto chegou, eu tinha que pagar e eu tinha que dar plantão, só que aquele monte de tabela que eu tinha decorado, aquele monte de classificação que eu sabia de cor, aquele monte de, sei lá, remédio que eu tinha... Cara, aquilo não era mais útil para mim. Eu precisava de saber classificar um camarada com dengue, eu precisava de saber fazer o manejo de uma cetoacidose, eu precisava controlar uma urgência hipertensiva, fazer uma adenosina, fazer uma bomba de insulina. Eram coisas do dia a dia que eu não conseguia fazer, eu não sabia. E foi um grande, cara, desafio. Até eu conseguir virar essa chave, sei lá, foram alguns bons 6 meses. Então foram plantões assim, aquele plantão que você sai de casa já sofrendo, né? Mas aí qual que era a média que você fazia de plantão assim? 2. 2 na semana? 2 na semana. Esse plantão de 6 horas era um plantão que tinham 6 médicos. Então, assim, cara, foi uma escola. A sua residência de geral era muito puxada a carga horária ou era mais de boa? Não, era muito puxado. A gente fazia 100 horas, assim, fácil. Não, 90 plantões no primeiro ano. Foram 96 plantões eu dei. Porque pra você fazer 2 plantões na semana, duro, hein? Era duro, velho. Eu fazia um plantão de 6 horas e normalmente um fim de semana. De 12. Ah, você fazia um de 6 e um de 12. Esse Cinderela e um de 12 fim de semana. Isso, dava 18 horas. Quando... No R2 eu fazia 2 de 12. Já quarta e domingo. Folgava um pouco. Quase toda quarta e domingo eu conseguia fazer. Já estava bem adaptado. Não é fácil fazer. Tinha estágio que não dava, mas a maioria dava. A maioria eu conseguia. Eu fazia uma média de um plantão por semana, em média. E aí uma época, no R1 eu lembro que eu fazia 12 à noite. Segunda-feira à noite eu fazia um plantão. E era assim, durante um período, porque a gente rodava os estágios a cada 2 meses. Então trocava assim minha rotina a cada 2 meses. No R1. E aí eu tinha uma rotina que na segunda-feira, um determinado período, que eu conseguia sempre finalizar na residência, centro cirúrgico, alguma coisa, enfim, normalmente acabava mais cedo, antes das 7 da noite. O que não era comum, inclusive nos outros dias. Comum. Porque a residência de cirurgia, especialmente, tem esse aspecto de imprevisibilidade, assim. Não tem muita hora para acabar. Cirurgia atrasou. E aí, às 7 horas da noite eu ia, e aí era no próprio pronto-socorro da Santa Casa, então facilitava muito minha vida, tanto para chegar no plantão, porque eu já estava lá, quanto para começar o dia seguinte. Que aí, poxa, era mais de um médico no plantão, aí, beleza, eu vou estar aqui pro hospital ainda, mas vou passar a visita tipo 6 horas da manhã, então posso fazer o primeiro horário, uma coisa do tipo. E então eu conseguia me organizar bem, fazendo o plantão lá na Santa Casa. Inclusive, grande parte dos plantões que eu dei ao longo desses 2 anos de residência foi lá na Santa Casa. Isso facilitou muito minha vida. E aí, eventualmente, finais de semana também, eu fazia plantão. E cara, pra mim foi, enfim, por outras razões também foi bem tranquilo. Eu tinha trabalhado 3 anos antes, eu fiz uma reserva financeira muito boa. E na minha época a bolsa já era 4, aí com desconto ia para 3.600. Não, fazendo um plantão por semana, que pagava em média 1.000, eu mais que dobrava esse valor que eu ia receber. Então, para mim, em Vitória, inclusive, que o custo de vida é mais baixo que em São Paulo, naturalmente. Já resolvi. Assim, inclusive em São Paulo, se você fizer um plantão por semana, você... paga-se mais lá também. Apesar do custo de vida ser mais alto, tal, o preço do aluguel, e paga mais, né? A média do plantão paga mais.
Então, para mim, financeiramente falando, foi tranquilo passar por essa fase. E aí, eu falo tranquilo porque, sei lá, a percepção que eu tive foi de que foi tranquilo mesmo. Mas a carga horária era muito grande. Um adendo aqui. Talvez o pessoal tenha ficado curioso. Pô, Bretão, qual foi a virada de chave para você ficar melhor no plantão? Mas que era o seguinte. A emergência era uma maravilha lá. Era muita coisa para fazer, tinha muita oportunidade. Só que, cara, você na cirurgia, você tem muita coisa já para fazer. Não dá para você ficar visitando os outros lugares para ficar aprendendo. Então, à noite, normalmente, que era um local, uma hora que a gente tinha um pouco mais de autonomia, né? O que eu comecei a fazer? Tinha um amigaço de Vitória, que era residente de clínica médica, e a gente começou a trocar um pouco. Ele atendeu um trauma e eu atender na sala vermelha. Um ensinando o outro, coisa especial. Começou como uma coisa de ensinar. Cara, como é que você fez isso aí? Como é que é o protocolo aqui? Como é que vocês fazem? E aí, pô, cara, me mostra lá, inclusive, como é que você começou assim, perguntas. E aí chegou uma hora que a coisa virou séria mesmo. Protocolar. A gente realmente faz isso intencionalmente. Então eu tava lá na sala do trauma, os traumas que chegavam ele atendia. E você ficava tipo... Era do lado. Era sim, exatamente lá. A sala do trauma dividia a porta aqui com a sala vermelha. Uhum. E eu atendia na sala vermelha. E a gente ficava junto ali, trocando as informações e os casos, fazendo junto. Cara, troca. Ficamos vários plantões assim. Não só, outros amigos também começaram a fazer esse tipo de troca de conhecimento ali. E aí isso me deu uma autoridade, porque eu tava lá, tinha muitas visitas, tinha muita rotina, a preceptoria era muito boa. Então era uma oportunidade muito, muito rica de aprender. A sala vermelha era muito intensa, tinha muitos casos. Então assim, cara... E tinha autonomia. Tinha autonomia pra caramba. Com 4 meses, eu já tinha feito assim, tudo que eu queria. Assim, eu tinha entubado outros pacientes com patologias diferentes. Eu já tinha mexido não sei quantas vezes num ventilador, eu já tinha mexido não sei quantas vezes numa bomba de infusão, eu já tinha pegado gasometria de tudo quanto é jeito, já tinha atendido um paciente que infartou, que fez um AVC, que trombolizou. Cara, então, em pouco tempo, como era muito intenso, eu consegui pegar aquilo tudo. E o legal era que eu anotava. Era uma questão de estudar aquilo. Eu tive que abrir mão, eu sempre falo isso, eu abri mão de estudar por um tempo para a cirurgia, que era uma coisa que não precisava muito do meu estudo naquele momento, eu precisava muito mais, por exemplo, estar presente nas coisas, né, estar vivo ali para fazer as coisas, estar no procedimento. Não tinha tanta coisa intelectual ali para saber, eu precisava estar ali. E a parte de estudar, eu estava optando em estudar emergência. Eu comprei um livro, meu primeiro que eu comprei, acho que era laranja até, aquele Medicina de Emergência. Eu comprei lá nessa época. E um Black Book. Black Book. Era da época do Black Book. Black Book, de clínica médica. Eu comprei um Black Book e esse livro, e foi, cara, ali, esse livro eu tenho em casa. Tá todo detonado, assim. Porque você estudou muito nele. Porque eu levava também, né? Eu não era muito... Caía leite, caía café nele, caía água. Tá bom. Mas sim, cara, foi a virada de chave. Foi estudar para aquilo que eu ia ser cobrado. Estudar para a vida real. Foi o primeiro insight que talvez anos depois a gente ia discutir de novo no treinamento. Show de bola. E qual que foi a pior parte, assim, sei lá, de um modo geral, ou do ponto de vista de relacionamento? Pode ser pior e melhor? Pode ser pior e melhor, mas eu digo de um modo geral, levando em consideração, por exemplo, morar fora, sei lá, sair de casa pela primeira vez, morar fora, e do ponto de vista de relacionamento, porque existe um mito, um suposto mito, que talvez seja verdade, de que a residência de cirurgia geral é um lugar ruim, né? Complicado do ponto de vista de relacionamento, né? Que é difícil sobreviver à residência de cirurgia geral. E eu queria saber de você como é que foi aí. Cara, meu pior momento foi o início, os primeiros 3 meses, por tudo isso. Conta, dinheiro, plantão, pontualidade, sabe, ter que fazer muita coisa que eu não queria fazer, ter que aceitar ali o dia a dia, olhando lá na frente. Isso era uma coisa que eu não estava tão acostumado na faculdade, por isso que acho que hoje em dia eu tento trabalhar muito esse sentimento, né, da jornada, né? Isso é muito importante, cara. O cirurgião se forma, né, no dia a dia, meu irmão. No dia a dia, fazendo aquelas coisinhas repetição. Ali, passando visita, repetição, o tijolinho de cada dia. Isso que constrói o edifício. Então eu demorei para ter essa consciência. Então esses primeiros 3 meses foi muito difícil.
E aí eu, pô, falei, cara, será que isso é pra mim? Será que eu tô no lugar certo? Até porque eu tinha tentado clínica médica, psiquiatria e cirurgia. Então, assim, eu realmente tinha uma certa dúvida. E aí, eu lembro que eu liguei pro meu irmão, cara. Meu irmão me deu um conselho, assim, que serve pra muita coisa, né? Que era, pô, Rominho, você tá aí há quanto tempo, cara? Eu falei, cara, 1 mês e meio. Irmão, ninguém tem certeza 1 mês e meio. O que você tá tendo dificuldade é com a estrutura, cara, com a rotina. Por que você não espera a rotina ficar um pouco mais ajustada pra você realmente falar, pô, isso não é pra mim? Cara, não deu outra. Eu combinei com ele, aí ele falou assim, ó, se daqui a 90 dias, daqui a 3 meses, a coisa não melhorar, eu vou aí e te busco. Falou desse jeito. Aí eu desliguei e falei, pô, legal, beleza, 90 dias, vambora. E, cara, com mais 30 dias, assim, depois eu lembro porque eu operei minha primeira apendicite numa madrugada. Liguei pro meu pai na madrugada e pronto, cara, eu já tava feliz da vida, assim. Porque a rotina realmente adaptou. Essa talvez foi a parte mais difícil e talvez seja mesmo a melhor. E tipo, preceptor, não tinha uns preceptores filha da puta, não? Uns R+, assim? Tinha. Todos eram. Mas conta, cara, conta todos um caso zeraram, aí. Tipo, todos zeraram o meu. A maioria virou meu amigo, assim. Mas conta um caso. Os caras chamaram tipo, pro casamento deles. E eu chamei eles pro meu casamento. Então. Mas. Um que o cara arregaçou com você, assim. Sim, teve um que foi foda, cara. Eu fiquei 30 dias sem operar, né? Um famoso gancho, de né? Castigo. Um gancho, né? E eu tava na endoscopia, cara. E endoscopia era um trabalho complicado, assim. Porque a gente não fazia nada. Era foda, pô, você ficava lá o dia inteiro. Só olhando. Só olhando, cara. O R2 fazia a sedação. O R1 ficava lá, tipo, nada. Gente, dava pra aprender muito e tal, mas particularmente enjoava. E aí, quando acabou um dia lá, a rotina, a gente ficou pra dar alta pros pacientes. E ficou um paciente lá que a gente deu alta, mas eu não lembro se a gente não comunicou corretamente com esse paciente que ele tinha que levantar e ir embora, né? Porque era uma sedação de endoscopia. E ele ficou com a percepção que estava internado lá. Resumindo, o cara não foi embora, a gente foi embora. E aí a enfermeira que teve que resolver o problema, e na hora que ela foi resolver, ela ligou pro R2, e o R2 ficou sabendo que eu tinha ido embora, e o paciente estava lá. O outro dia de manhã, a gente ficou 36 horas de plantão, e alguns bons dias preenchendo. Mas você teve um confronto pessoal assim com ele, de ele chegar e falar, comer seu rabo assim, tipo, te regaçar? Ou não? Ou foi tipo meio que pelo telefone, sei lá? Essa foi pelo telefone, mas já teve uma vez a galera ficava doida também, não era fácil. A gente tava passando visita, aí no meio era muita gente a visita, cara, muita gente. Sei lá, tipo, um interno também. Tinham 20 pessoas, cara. Eu falei, cara, foi uma sumida. Eu tava sem tomar banho um tempasso, uns 2 dias sem tomar banho, tava pô, cansado pra caramba. Um daqueles dias de virando, e foi um dia muito intenso. Eu falei, cara, vou dar uma fugida aqui, vou tomar um banho. Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. 20 Só que aí eu não satisfeito, não só tomei bem quando eu fiz a barba. Eu tava com a barba grande, eu fiz a barba assim, e voltei com o cabelo. Eu peguei a visita. Cara, e eu peguei a visita ainda. Entrou, quem é esse cara? Cara, a MR2 me pegou, bicho, ela me deu um esporro fudido. Se você não tivesse feito a barba, talvez ela não tivesse percebido, né? Sei, eu tava com o cabelo molhado, cara. Bicho, residência de cirurgia, geral, é muito conhecido por ser um período, um momento insalubre da vida do médico. Mas eu confesso que... Seu clima lá foi bom, né? Meu clima era muito bom, na Santa Casa era muito bom. É bom até hoje, eu sou preceptor lá hoje. Depois que eu terminei a residência, eu entrei como preceptor e estou lá até hoje. Tem, acho que 8 anos já. E o clima sempre foi muito bom, era tranquilo, a relação com os preceptores era boa, a gente saía junto, tomar cerveja e tal. E, em geral, o clima era muito bom entre os residentes também. E é claro que todo ano lá era menos, lá eram 6 por ano. Mas era bastante gente, tinha várias outras especialidades. Então, assim, nesses 2 anos, eu passei praticamente ileso. Nenhuma comida assim, de rabo? Não teve sim, mas pra você ver, não foi nada de leve, relevante, né? Não, tinha, claro, um ou outro preceptor que talvez não gostasse tanto de mim e tal, mas em geral nunca tive nenhum problema. Eu lembro que uma coisa que me veio à memória agora foi com um R+, meu, que eu gosto muito, inclusive hoje, Danilo, o nome dele. Ele é vascular, inclusive. Ah, eu tô ligado quem é. Você tá ligado? Quem é Danilo IV? Eu lembro dele. Pois é. Danilo é gente boa demais. Só que no início da residência, teve alguns momentos, eu rodava diretamente com ele, e eu lembro de uma situação específica, eu nem sei se ele lembra disso, mas ele
ele virou para mim e falou assim, tem um acesso arterial, uma PAI para fazer na emergência. Era tipo o primeiro mês da residência. E apesar de eu ter trabalhado antes, eu fazia central, entubava, assim, na emergência eu tinha bastante tranquilidade. Falei, tem tempo que eu não faço uma PAI, né? Que não é uma coisa tão frequente quanto central, que eu já tinha feito bastante. E aí eu falei com ele, cara, você me dá uma força lá? Tem muito tempo que eu não faço. Aí ele virou pra mim e falou assim, se vira. Uma coisa assim, tipo assim, você é médico, alguma coisa assim, sabe, bem filha da puta, velho. Aí o cara, pô, é pelo telefone. Eu falei, bicho, eu não tenho como, me lembra lá como é que faz, me dá uma força, pelo menos você fica do lado ali. Ele, não, tô ocupado agora, sabe, uma coisa assim. Eu, filha da puta, fiquei puto com ele, velho, Aí liguei pra Fernandinha, velho, me dá uma força aqui, na moral. Falei com o Danilo, porra, falou que não vem aqui e tal. Aí ela foi lá, aí eu fiz a PAI e deu tudo certo. Aí eu fiquei puto com ele, aí no final do dia a gente tava tudo tranquilo. Mas eu lembro, na segunda residência que eu fiz, a gente teve, né, um mesmo preceptor, que inclusive a gente gosta muito, eu gosto muito até hoje, mas esse dava esporro demais, velho. Esse regaçava. Eu lembro de um que ele me deu que eu fiquei sem rumo. Ele me ligou, tinha pedido para eu chegar um dia de manhã e fazer alguma coisa, olhar um paciente, passar visita, alguma coisa assim, depois ir para o ambulatório. O ambulatório começava às 7 horas. Eu não lembro exatamente hoje, tem muitos anos isso, mas eu lembro que eu não fiz alguma coisa que ele tinha pedido. Eu acho que eu fui olhar o paciente, mas o paciente não estava, alguma coisa assim, eu demorei para chegar no ambulatório. Bicho, esse cara me ligou. Esse cara me regaçou. Você é um irresponsável, filha da puta, não sei o que. Eu lembro dessa. Eu lembro dessa. Como é que você não faz isso, bicho? Isso. Sobrou pra mim também esse dia, eu acho. Regaçando, velho. Sobrou pra mim. O colateral foi em mim. Eu não tinha o que falar, assim, tipo, eu falei, não, desculpa, aí tentava justificar, ele ficava mais puto ainda. Eu falei, não, cara, eu fiz isso. Ah, se você tivesse feito. Melhor pedir desculpa. E regaçou. Só que, bom, a minha impressão, né? Eu, depois de ter passado pela geral ali, carga horária e tal, e ter tomado muito esporro, né? Que, sei lá, não me afetou diretamente, eu não fiquei ofendido, né? Esse dia eu fiquei chateado, porque eu era uma pessoa que eu admiro muito, que eu admirava muito na época já. E aí fiquei chateado assim, mas era impressionante. Dava meia hora, a gente tava conversando como se nada tivesse acontecido, né? Na hemodinâmica do centro cirúrgico, esporro, acabou a cirurgia. Acabou. E aí, velho, beleza, não sei o que e tal, e o clima tá normal de novo, ninguém ficava com raiva de ninguém, era tranquilo. Uma pegada que mas não era potente, o esporro era potente. Não era pessoal, né? Não era pessoal, pessoal. E inclusive, era um preceptor que ele tinha uma preocupação muito grande e genuína com os pacientes, né? Então ele fora ficava do comum, muito inclusive. Quando acontecia alguma coisa que enfim, inadequada, assim, ou uma falha nossa, justamente por conta da preocupação que ele tinha com os pacientes. Então, enfim, não era zero pessoal, enfim. Curiosamente, isso faz parte do trabalho, né? É claro que existem relações ali danosas, assim. Claro, quem nunca ouviu uma história, eu cheguei a presenciar algumas relações que não são legais, mas a grande maioria, cara, elas estão entrelaçadas muito num trabalho que é muito intenso. Dentro da residência há trabalhos ali de muita intensidade, uma carga cirúrgica muito fora, às vezes, do padrão se você pegar aquele mesmo serviço e fosse um hospital particular, uns pacientes seus do convênio, o volume de cirurgias, o volume de complicação, o volume de trabalho é muito intenso também, cara. Então essas relações de trabalho ali dentro, elas se colidem mais vezes, né? Mas ao mesmo tempo é uma colisão numa perspectiva de um escultor, né? Que está tentando também melhorar aquele trabalho ali. Cada batida... Aquele diamante bruto que é o R1, exato, né? Cara, porque o trabalho é tão intenso que você realmente se choca, porque você não está preparado para aquilo. Mas cada pancada daquela, cada combate, cada encontro que você tem, que às vezes é difícil, te forma, te melhora. Eu acredito que no longo prazo é isso. Né? A percepção é essa. Mas eu vou te dizer uma coisa talvez um pouco diferente ou complementar. Essa pancada diária, ela pode ter um efeito diferente dependendo da pessoa que recebe essa pancada. Sim, claro. Né? Porque exatamente. Se você adquiriu uma certa fortaleza ali e você toma esse esporro, que é um esporro... Normalmente você está errado. Educador, você falhou. Normalmente você está errado. Que você está errado mesmo. Exatamente. Você está errado, normalmente. E você
Você recebe isso como quem diz, porra, é verdade, eu vacilei, eu fiquei chateado, na verdade, por ter falhado aqui com esse preceptor, esse R+, que eu admiro e tal. Normalmente, o sentimento é de, poxa, chateação, de tristeza ou de chateação, no sentido de ter decepcionado alguém, de ter cometido uma falha no seu trabalho. Né? Esse eu acredito que é a resposta natural. Quando você tem uma boa relação com o seu preceptor, com os seus R+, a resposta natural é você ter essa chateação por ter falhado ali no seu trabalho. Mas, dependendo da pessoa que recebe isso, essa pancada, ela pode, ao invés de tornar esse residente mais forte, ele pode quebrar esse residente no meio. Que é o que a gente vê acontecendo muito, né? Algumas pessoas que não estão moralmente preparadas para tomar essas pancadas. Não tem força suficiente. Não querem aquilo. Não querem aquilo. Estão insatisfeitas com aquele ambiente. Com a decisão que tomaram. Com a decisão que tomaram. Decisões... E aí, essas pancadas, velho, elas, ao invés de fortalecer a pessoa, ela faz essa pessoa desmoronar. E aí, é claro, uma terceira via aqui que eu diria que é esse esporro, ele se tornar uma espécie de perseguição ou de abuso, que aí já é uma coisa que foge completamente ali do que é uma relação de trabalho. Que a gente sabe que acontece também. Eu, particularmente, nunca sofri, mas já presenciei algumas coisas muito desproporcionais. E não na intensidade do expor, mas você via que era uma coisa que fugia da relação, como se fosse uma relação empregado-empregador, que não é exatamente isso, mas existe uma hierarquia, né, entre o preceptor, o R+, e o R-. E aí era uma coisa que era desproporcional, fugia, era uma certa perseguição, uma implicância ali. Sabe o que é curioso, cara? Que eu acho que é a grande reflexão que quem está ouvindo aqui e está talvez se armando todo, tem que levar para consideração, que é o seguinte: a coisa só se mantém porque o R1 repete o R2, só isso. Só por causa disso, cara. O problema da medicina sempre é nós mesmos, né? A gente é o reflexo das mesmas coisas que a gente critica. Isso é verdade. Cara, eu sempre conto essa história. Na época ou com residente, ou na faculdade, não importa, eu sempre conto essa história. Cara, vocês aqui, lá tem 10 alunos, cara, 9 vão se tornar essas mesmas pessoas que vocês estão criticando. Então, qual que é a maneira concreta e efetiva de mudar? Você não ser essa pessoa. Ponto. É isso aí, concordo totalmente. Tô lá na residência, tem os 2 anos que eu fiz, mais 7, 8 anos que eu tô lá como preceptor, e é uma coisa que eu vi e vejo de modo frequente, é a perpetuação desse tipo de comportamento mesmo. De eu ver R1s falando, por exemplo, porra, esse R2 é filha da puta, isso é sacanagem e tal, e ele pegar vira, e fazer exatamente a mesma coisa, como quem se vinga de uma outra pessoa, uma pessoa que está chegando e não tem nada a ver com isso. Não, mas esse é o problema. Isso é extremamente frequente, isso é muito frequente. Então, a minha recomendação para você, que às vezes que é interno, né, e fica, né, chateado quando tem um professor filha da puta, que tem um residente que fica sacaneando com você, que tem um comportamento que você considera inadequado, que tem uma postura de residente ou de médico ou de professor ou de preceptor que você reprova, né? Você olha, você pensa o seguinte: eu não quero ser igual a essa pessoa, eu não quero ser um residente como esse, eu não quero ser um médico, um professor, um preceptor como esse. O único caminho você não consegue mudar esse cara, pô. É impossível, você não está na posição de mudar ninguém, né? Mas o único caminho é isso que o Bretão falou, é você se tornar um residente, um médico, um professor, um preceptor diferente do que você teve, para que você seja modelo, para que você seja exemplo para os demais que estão começando, né? Para os demais que estão ali insurgindo dentro da sua formação, que agora são internos e etc. Que você seja o médico que você gostaria, o professor que você gostaria de ter tido, o preceptor que você gostaria de ter tido, o residente que você gostaria de ter trabalhado junto ali na sua época de estudante de interno. Então fica aí essa recomendação final para que você seja exemplo para os demais. Meu amigo Romero Brito. Seguinte, se você gostou desse vídeo, desse nosso bate-papo, desse nosso podcast meio sem jeito de podcast aqui, esse bate-papo aqui, deixa um like e me manda aqui nos comentários qual que é o próximo vídeo aqui que você quer assistir. Próximo assunto no canal, o próximo assunto que você quer que a gente faça nesse formato aqui no canal, tá? E
Enfim, deixe seu comentário aqui, eu quero saber se você curtiu, se você gostou. Se inscreve no canal, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.